Olá, seguidor, seguidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui. O react de hoje vai ser um react bem rápido, tá? Onde nós vamos abordar aqui o canal aí do Espiritismo Raiz, tá? Onde ele vai falar aqui, vai falar, e pelo que eu vi, não acabou não dizendo nada. Então, um videozinho aqui de 4 minutos, nós não vamos aqui dissertar sobre isso. E o que ele diz realmente, que, segundo ele, o que o espiritismo, que os espíritas, né, os espíritos, melhor dizendo, dizem sobre Bolsonaro e Lula. Tá, vamos lá. Já dando os créditos aqui ao Espiritismo Raiz, tá? Todos os créditos do vídeo aí. Preocupado muito, e eu quero saber se você está também passando por isso e sendo atrapalhado por isso, porque pode acabar com a tua evolução espiritual. Pessoal, seja muito bem-vindo, tá? O que eu tenho visto recentemente, uma polarização absurda política, onde as pessoas defendem o Bolsonaro ou o Lula, e eu vou dar minha opinião no final, tá? Se eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Mas o fato Seguinte, ele é um dos causadores desse antagonismo, porque ele sempre pendeu para o lado da direita, apesar de ser um paradoxo, né, espírita. E eu também, assim como ele no final vai dar o seu parecer, eu também vou dissertar e no final meu parecer sobre o que eu penso, com base em fatos, lógica e razão, sobre essa questão da espiritualidade associado à política. Beleza? O fato é o seguinte, isso baixa demais a vibração, isso atrapalha demais, porque assim, as pessoas têm colocado ódio, têm colocado raiva, têm brigado com os amigos, com familiares, com a esposa, com o marido. Então assim, isso não é nada bom. Tá? Porque os obsessores estão utilizando esses recursos, essas brigas, na verdade, como recursos para exercer a sua força, sugar energia, promover maiores conflitos, entendendo? Então, o que os obsessores fazem? Eles vão lá, ficam na cabeça daqueles que já estão incitados pela situação e passam a atrapalhar ainda mais e conseguem promover ligações energéticas muito mais fortes do que antes, e aí ficam obsediando aquela pessoa, vão para casa com ela, dorme com ela, toma banho com ela, come com ela, e tudo isso por conta de uma opinião política, tá? Então o que eu digo para vocês? Cuidado com essas situações, evitem conflitos, não fiquem discutindo. Eu recomendo, se você pensa uma coisa, deixa para você o pensamento, acabou. Comigo assim, quando eu faço muito negócio, né? Se o cara fala bem, eu falo bem, se o cara fala mal, eu falo mal. Claro que eu não vou ficar sendo falso, mas eu concordo e acabou, entendeu? Eu não quero saber. Não vou perder negócio por causa disso. Não vou deixar de ganhar grana porque o cara gosta de A ou B. Eu não tô nem aí pra isso. Eu nem ligo, na realidade. Até porque é o seguinte, agora eu vou dar minha opinião. Vamos ser sinceros, entendeu? Se você parar pra observar, você vai ver que esses políticos, eles são todos mercenários sacanas. As pessoas, vocês estão sendo ingênuos em confiar em um político ou em outro. Pelo menos a situação... Principalmente quem usa a crença de pessoas para ludibriar e causar encantamento em incautos, né? Não só os políticos. No Brasil, existem políticos bons? Pode até existir, mas esses que vocês ficam brigando, na minha concepção, pessoal, temos que respeitar a opinião dos outros, tá? Na minha concepção, eles não estão certos. Tanto que a gente vê assim, o Bolsonaro fala que é de direita, mas quando ele entrou na presidência, a primeira coisa que ele fez foi colocar um cara de esquerda no STF, um cara de esquerda na PGR, e ainda se ligar... Sempre, o Bolsonaro não colocou cara de esquerda no STF, todos ali são de direita. Tanto que um deles... né? A maioria das vezes, eles sempre na votação, quando tem um plenário, eles estão do lado do Bolsonaro, e um deles, o outro ainda é mais coerente em algumas situações, em alguma plenária, mas um deles está sempre protegendo o Bolsonaro, que inclusive já foi motivo até de debate entre ministros dentro do próprio STF por causa disso, porque ele tentando em vão justificar a defesa em cima do Bolsonaro pelos atos do Bolsonaro. Tá? E aqui eu não estou falando de esquerda e direita, eu estou falando dos atos de cada um, né? Causa e efeito. Vamos lá. Ao Centrão e entregar a organização toda na mão do Centrão. O Lula fala que é de esquerda, mas os grandes amigos... O Centrão sempre pende para aquilo que é conveniente a eles, né? Mas geralmente eles pendem mais para o lado da direita, eles são mais o Centrão, é mais centro-direita do que centro-esquerda. Assim, assim... É curioso, assim, uma pessoa totalmente leiga, esse cidadão ele não tem noção nenhuma de que é consciência de classe, ele não tem noção nenhuma do que é política, né? Ciências políticas ele sabe bulhufas, né? Então fala um monte de asneira aí. E infelizmente se a pessoa incauta se deixar levar uma massa de manobra,
cai no encantamento. Vamos lá. Amigos dele são todos empresários. Ele tá metido em todos os negócios com mega empresários. Ele não tem amigo, mais ou menos. É só os tops, entendeu? Então, o que eu acho, né? Pelo menos esse... Então, todos os políticos têm amigos com mega empresários, mas o Bolsonaro tem muito mais. É só você ver quem eram as pessoas que estavam do lado dele. Por exemplo, vamos pegar aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um dos donos aí do BTG, ou foi um dos donos do BTG, é banqueiro. O Paulo Guedes, na época, ainda foi divulgado que ele tinha dezenas de milhões de dólares em paraíso fiscal. Não que ter dinheiro em paraíso fiscal seja ilegal, não é isso. Mas para um ministro da Economia pegar e desse valor, o cara é ministro da Economia e ele não declarar esse valor, foi descoberto por a questão aí de investigação jornalística, fica feio, né? Então, a origem desses dezenas de milhões de dólares deveria ser comprovada. E ele ainda assim falou, tenho mesmo e pronto, e acabou. E ficou por isso mesmo. Aí eu fico pensando, se fosse qualquer outro cidadão de esquerda, como é que seria? Estavam falando muita coisa, não é? Então, acho que pau que bate Chico tem que bater em Francisco, não pode ter dois pesos e duas medidas. Se um é criticado por certas atitudes, o outro com a mesma atitude ou piores tem de ser criticado na mesma moeda. Então, você não pode criticar, tecer críticas à sua conveniência, tá certo? Porque ele está cercado de mega empresários. O Bolsonaro não estava cercado de mega empresários? Toda a agropecuária é bolsonarista. Toda, sem exceção, é bolsonarista. E aí? Vamos lá. Inclusive, os próprios pecuaristas hoje são contra o Bolsonaro e o filho dele devido a eles estarem maquinando contra o Brasil, juntamente lá o Eduardo com o Trump, e essas taxas abusivas. E essas taxas, elas não só vão prejudicar o povo como um todo, que muitas mercadorias ficarão mais caras, poderão ficar mais caras, como também os próprios pecuaristas, os próprios empresários, esses mega empresários, eles vão ter que pagar mais caro, porque se eles vão pagar 50% de taxa, o Brasil vai ser cobrado de 50%, imagina. Então, é um efeito dominó. Eles compram mais caro, tem que vender mais caro, e com isso eles têm que gastar mais, e muitas vezes eles até tomam prejuízo, porque a demanda que eles têm é menor daquilo que eles adquiriram para revenda, beleza? Vamos lá. Esses dois, eles estão extremamente preocupados com si próprios, suas famílias e suas conexões e seu poder. Eles não estão preocupados com o povo. Então é um absurdo o povo... Hoje ele está dizendo vocês dois, porque ele está vendo a cagada que o candidato, que ele sempre fez apologia. Se vocês pegarem o canal deles, vídeos antigos, da época do governo anterior, se ele não apagou, né? Se ele não teve esse mau caratismo de apagar, vocês notarão que ele é bolsonarista. E agora vem com esse papo dúbio para te influenciar. Não, esses dois... Não, ele é bolsonarista, ele é de direita. Um espírita ser de direita já é uma anomalia, um paradoxo anômalo, né? E eu vou explicar no final. Vamos lá. Eu já vi gente que perdeu emprego, que perdeu negócio, que perdeu relacionamento por causa de Lula ou Bolsonaro, pelo amor de Deus. É uma coisa surreal, isso não é time de futebol, não. Escolhe um time de futebol e vai torcer pra ele, que pelo menos não vai atrapalhar a tua vida pessoal, entendeu? Escolhe uma religião. Não, a questão que a política não atrapalha a sua vida pessoal, o que atrapalha é a ignorância, não é? É ser imbecil e ignorante. E aí quando você é ignorante e imbecil, não importa o segmento, não importa o assunto. Qualquer assunto que você se predispor a querer ir pro debate, vai dar confusão, não vai ter um futuro... Não vamos chegar a um denominador comum, porque a ignorância é que atravanca o progresso, já diz um ditado árabe. Não, e se interage com ela. Eu vejo as pessoas assistem tudo de política. Eu quero ver quem assiste espiritismo aqui, quem vê mais vídeo meu, quem vê o evangelho no lar, quem ou lê ou ouve. Se eu dependesse de ser espírita, como eu fui muitos anos na minha vida, não mais, porque eu já transcendi essa parte, já passei dessa jardim de infância, modéstia à parte, tá? E eu não falo isso para me enaltecer, pelo contrário, é que eu fui muito mais a fundo e notei que o espiritismo não é nada, não é essas coisas. Levou anos para que eu tivesse percebido isso, quase metade de uma vida, tá? Então, se eu dependesse do espiritismo, principalmente do seu canal, porque há espiritismos e espiritismo. Então tem o espiritismo que você diz raiz, que é o kardecista, que tem lá suas falhas, mas ainda assim é muito distinto daquele que você prega, né?
Eu faço um desafio, agora não valeu. Tenho certeza que você não conhece nada da Revista Espírita de Kardec. Nada. Né? Vamos passar a consumir conteúdos melhores. Sai um pouco dessa história de Bolsonaro e Lula, eles que se lascam. Vamos ser sinceros, entendeu? Porque eu garanto pra vocês uma coisa: nenhum dos dois tá preocupado com o povo. Isso eu posso garantir pra vocês. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida, tá bom? Coloca a tua opinião aí embaixo. Coloca aí se você... A preocupação com o povo, se cada um está preocupado ou não, são suas atitudes e o resultado em conteste, tá? Eu não vou aqui te ensinar o que é o resultado em conteste. Quem não sabe, por favor, procure no dicionário. Então, se você pegar os feitos de cada governo, tanto da parte boa, olha, porque nem todo governo é só maravilha, não. Não estou dizendo que o governo de esquerda é bom, só bom, e o governo de direita é só mal. Tem coisas boas no governo de direita e tem coisas boas no governo de esquerda e vice-versa. Então, quando você pega os números, pega o nosso país, qual posição economicamente no mundo, onde ele chegou mais próximo das primeiras economias do mundo, né? Mostra a inflação, mostra o nível de emprego, vamos pegar dados do IBGE, ou seja, isso é tão fácil de descobrir, né? É só você ver. Aí você vai ter uma noção, por mais que você seja de direita ou por mais que você seja de esquerda, você vai ter ali os resultados em contestes, ou seja, nós vamos questionar, tá bom? Beleza? Aí questionar resultado em conteste é coisa de imbecil. Como eu sei que vocês que estão nos ouvindo, ninguém é imbecil, se fizer isso que eu estou falando, de estudar, não é ouvir informaçãozinha de zap, vá você mesmo pesquisar, não ouça ninguém, não creia em ninguém, não creia em mim, não creia nele, vai você mesmo fazer sua pesquisa individual, e aí você vai ter a sua resposta que você procura. Prefere Lula ou Bolsonaro pra gente fazer uma estatística, mas eu já falo pra vocês, não discutam e não briguem com isso. Cada um tem uma opinião. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa mudar de opinião porque a outra é de outra. Por exemplo, o cara fala assim: eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, é muito melhor. Você tem razão. Vou começar. Não, pessoas mudam de opinião, né? Opinião se muda. Você pode ter uma opinião hoje e depois você vê que estava equivocado e mudar a sua opinião. Então, você vê até onde vai a limitação intelectual desse cidadão, com todo devido respeito. Opinião se muda. Eu já mudei de opinião várias vezes. Quem nunca mudou de opinião? Tinha uma opinião, né? Porque opinião não quer dizer que você está certo, que está correto. Agora, conhecimento e falar com propriedade, entrar no mérito daquilo que você conhece, tem. Então, não vamos discutir política, se discute, desde que você tenha conhecimento, desde que você não seja ignorante. Religião, se discute. Essa coisa que criaram, essa crença limitante, essa mentira que se tornou verdade durante séculos, que futebol, religião e política não se discute. Isso é justamente para fazer você não pensar, fazer você ficar subserviente, igual um cavalo que coloca as rédeas e só olha para frente. Esses três temas se discute e se discute sim, desde que você tenha conhecimento para tanto. Se você tem conhecimento, a discussão é válida, tá? Você pode até colocar a sua opinião, o outro lado colocar a dele, mas se discute porque se ambos têm conhecimento independente das opiniões, ou seja, mesmo com opiniões distintas, se chega a um denominador comum. Agora, quando tem um ignorante querendo falar de algo que não sabe, que quer entrar no mérito sem ter base para isso, aí realmente não vai dar para discutir nada. Não é só religião, futebol e política. É qualquer coisa, até assunto do dia a dia doméstico. Vamos lá. Tá, gostar do Lula. Não existe isso. Então todas essas discussões, elas só geram conflitos desnecessários. Elas não vão levar a lugar nenhum além de poder para os obsessores, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Então, galera, vou dar aqui, eu já dei algumas opiniões, algumas dissertações aqui durante o vídeo e vamos encerrar o seguinte, né? Esse cidadão, ele é bolsonarista, é só você pegar os vídeos antigos dele aí, ou até não só do canal dele, mas quem replica esses vídeos, e ele fazendo apologia, assim como vários espíritas, inclusive espíritas famosos, uns até desencarnaram, não estão mais nesse planeta, né? E eles fazendo apologia à direita e pessoas de caráteres duvidosos, assim, tanto político quanto demais pessoas aí, não é? do meio. Então, o que acontece? Quando você é espírita, quando você se diz cristão, você ser de direita é uma anomalia, é um paradoxo, tá? Não há nada contra você ser de direita e esquerda. Faz parte, você tem o direito de ser direita, você tem o direito, né? Então é que, quando você não tem consciência de classe, quando você não sabe nada de ciências políticas ou nada de política, quando você não sabe da história, é muito mal a história do seu país, que sai a história do mundo politicamente falando, né? O porquê que se deu a Revolução Francesa, por que se dá as revoluções no modo geral, tá? Por que
na época da... Por que que hoje não existe mais impérios, realezas, né? Os grandes países como China não tem... Eles têm lá, mas é mais como uma figura simbólica, eles não têm mais poder nenhum, né? Assim como os países da Europa, muitos deles têm rei e rainha, mas eles têm até força, algumas vezes, na sua opinião, votam em algumas sugestões como conselheiros, mas eles não ditam mais as regras econômicas, né, do governo, tá? Eles estão lá mais como figuras, vamos dizer assim, caricatas, só para mostrar para o mundo, é mais um status para mostrar para o mundo que aquele país ainda tem um rei e uma rainha que eles adoram, tá? Mas eles caíram. E um dos motivos disso é justamente devido à opressão, né? Milhares de anos de opressão de impérios, realezas, etc., aos menos favorecidos, né? Porque esses abastados aí, eles usurpavam. Como é que... Se você vê, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo, fazer bem uma analogia bacana, vamos pegar vídeos que você já deve ter visto, porque você não precisa entender de política, mas vamos pegar vídeos que você já deve ter visto muito, filmes e séries sobre medievais, tá? Então, se a gente pegar os mais recentes, as mais famosos, você vê o que que os reis faziam. Nada mais do que usurpar o povo. Então, você era obrigado a pagar impostos, mesmo quando você não tinha nada para pagar, para poder sustentar, né, a mamata do rei, da rainha e dos seus aristocratas. Beleza? Tá? Então, eles bancavam o exército, pagavam o exército, mandavam pessoas para a guerra, sem eles estarem de frente, né, recrutava na marra as pessoas e bancava isso tudo com o dinheiro dos impostos, né, e fora o que eles saqueavam em países, né, quando eles faziam cruzadas, iam, como Portugal chegou aqui no passado e roubou todas as nossas riquezas, nossas commodities da época, principalmente o nosso ouro. Se hoje muitos países europeus ainda conseguem sustentar a sua economia, isso se dá, né, do que eles têm armazenado em ouro, do que foi roubado, o que a Inglaterra usurpou da Índia durante muito tempo, né? Então essas realezas, essas monarquias, que eu quis dizer, essas monarquias, eles só fizeram mal. E aí, quando você é do povo, imagine você que é do povo, aí é o que esses caras fazem, né, espírito. Vou dar um exemplo. Eu sou pobre, o cara é pobre, o cara é trabalhador, é classe média ou classe média alta, tá? Ele não é multimilionário, ele não é bilionário, não é? Ou às vezes até é milionário ou multimilionário, ele não é bilionário, e ele acha que ele é rico. A maioria é classe média, eles acham que eles são ricos, que eles fazem parte, por exemplo, da família dos donos do Itaú, que eles são da mesma casta, da mesma prateleira da família Marinho, né? E por aí vai. E não eles estão muito longe, né? E 99,9% deles nunca vão chegar lá. Então o que que acontece? Imagine você lá do povo do rei, o rei vai lá na hora de cobrar impostos, não tem, ele te tortura, invade a sua casa, sequestra muitas vezes as virgens da sua filha, leva a conta à vontade para o castelo para servir de concubina ou de prostituta, ou até mesmo os guardas vão lá, fazem o que querem, né? Batem nos pais, violentam as mulheres, tá? Isso tudo por causa e você é obrigado lá, você que é agricultor familiar, não tinha como pagar e vivia todo o tempo. Aí na hora lá que o rei, você vivendo isso tudo, tá? Você sabendo que o povo todo, é só você ver nos filmes, todo mundo pobre, mal tinha roupa para se vestir, né? Passa uma dificuldade incrível, tá certo? E aí quando chega o rei lá, no centro, na praça principal da cidade, que ele vai falar, todo mundo vai ouvir o rei. Aí ele fala lá as baboseiras dele, aí todo mundo grita: vida longa ao rei! Vida longa ao rei! E você se lascando com areia, tendo que pagar. Então, esses imbecis, né, que sofriam e iam lá, muitos faziam porque eram obrigados a fazer, né, eram até instruídos a fazer ali, ficavam soldados por trás, ameaçando a família e dizendo para erguer. Tipo aqueles macaquinhos de auditório, quando você tá em programa, o cara levanta a placa, palmas, aí tu... Aí o apresentador fala uma coisa sem graça, risos é tudo... Então a mesma coisa é o que acontecia. Então o que acontece? Na verdade, essas pessoas são aquele povo, né, que só tomava com areia, passava dificuldade, mas estava lá, vida longa ao rei, e o rei tirando tudo deles até a alma, tá certo? Então, quando você não entende essa questão de consciência de classe, que se você veio de baixo
ou a maior parte da sua família são pessoas de baixo e você quer se sentir como se fosse de alta, na verdade você quer se colocar numa casta que não te pertence. Por mais que você venha a ter dinheiro um dia, você tem as raízes, não é, daquele povo sofredor. Então, quando eu vejo pessoas negras, principalmente, olha o que o negro sofreu no que tange ao racismo, né? Quando eu vejo pessoas LGBTQIA+, que ainda hoje sofrem discriminações absurdas, não é? E essas discriminações históricas são direitistas, tá? São direitistas, inclusive religiosas. A igreja, Cristo condena essas coisas. É só você ver a Inquisição, que em quase 1000 anos de Inquisição foram em torno de 80 milhões de pessoas entre torturados e mortos. Então, uma entidade que se chama cristã, que é em nome de Deus, né, o demiurgo do genocida demiurgo do Antigo Testamento, tá? E o que acontece? Que não é o Deus, nosso Deus criador, e eu sei que não é, e é o que acontece, e eles praticaram isso tudo e as pessoas parecem que estão cegas, tá certo? Então, quando você é de baixo e você diz que é de direita, como a gente brinca, pobre de direita, é uma anomalia, porque você não pode, as suas raízes, você não pode ser de direita, porque ela contradiz, ela contrasta, ela é um paradoxo referente ao que você é, a sua essência como ser humano, entendeu? Então, para você ser de direita, você já deveria ser um nascido, um abastado, um nascido de uma realeza, etc., até entenderia. Mas aquele que veio do nada, ele não tem como, se ele é porque é burro. Desculpa a sinceridade e o termo chulo, é porque ele não tem consciência de classe, é porque ele não conhece a sua história, ele não conhece muito. Vamos pegar com a história mais recente, a Revolução Francesa, por que ela se deu? Por que o Império, né, por que a realeza francesa caiu, tá? E aí você vai entender o que eu tô falando, ali você já vai ter uma pistazinha. Beleza? Então, esse foi o nosso React de hoje. Dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe, principalmente para aquele seu parente ou aquela pessoa que você sabe que ela é de direita e, por ser um paradoxo, ela não entende por que ela é de direita, e esse vídeo eu acho que vai ajudar a esclarecer muito. Eu fiz aqui essa analogia com a realeza para você ter uma ideia. Se você era do povo, não tinha como você ser da realeza, não tinha como você ser de direita, porque você era o oprimido. Então, você, o oprimido, fazendo apologia ao opressor, tá? É como se você fosse um torturado e ainda assim você homenageasse o torturador. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se que crença religiosa nada mais é que prisão e escuridão, enquanto despertar de consciência é libertação e iluminação.